4 horas. Boa noite, sou o Martim Madeira, são 4 da manhã e está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com a atualidade internacional. Donald Trump diz que os Estados Unidos têm uma grande decisão em mãos em relação ao Irão. Durante um discurso no Texas, onde estava a promover a agenda energética da Casa Branca, Trump reconheceu que a decisão sobre o Irão não é nada fácil. Fala do Irão como sendo um país que durante 47 anos anda a arrebentar pernas e braços. Considera que é necessário um acordo, mas diz que tem de ser um acordo com significado e com sentido. Refere ainda que quer fazer de tudo para conseguir a maneira mais pacífica de resolver as coisas, mas queixa-se de uma comitiva iraniana que diz ser muito difícil. Também, os Estados Unidos declararam o Irão como um Estado patrocinador de detenções indevidas, declarações do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que afirma que durante décadas o regime iraniano deteve cruelmente cidadãos norte-americanos e de outras nações para usá-los como moeda de troca política. Apela para que o Irão pare de fazer essa prática. O Supremo Tribunal de Israel suspendeu provisoriamente a proibição de 35 organizações não governamentais de trabalharem nos territórios palestinianos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Estava previsto que a medida entrasse em vigor no próximo domingo. Isto acontece depois do Supremo Tribunal ter sido acionado esta semana por um consórcio que representa várias das organizações a solicitar a suspensão da medida enquanto se aguarda uma análise judicial completa. Uma das ONGs em causa é a Médicos Sem Fronteiras, que, desde o início do ano, não pode introduzir mantimentos nem pessoal, quer em Gaza, quer na Cisjordânia. Falamos ainda do caso Jeffrey Epstein. Bill Clinton foi ouvido esta sexta-feira pela comissão que está a investigar o processo. Perante o Congresso norte-americano, o antigo presidente dos Estados Unidos garante que não viu nem fez nada de mal. Acrescenta que a relação próxima que teve com Epstein terminou anos antes de os crimes terem sido revelados. Pede agora justiça e cura para as vítimas. É a primeira vez que um antigo presidente dos Estados Unidos é forçado a depor pelo Poder Legislativo. Passamos do internacional a uma notícia Observador. A defesa de Ricardo Salgado conformou-se com as penas de prisão efetiva no caso EDP e num caso de abuso de confiança relacionado com o Grupo Espírito Santo. Penas de prisão de 8 anos por 3 crimes de abuso de confiança e de 6 anos e 3 meses por ter corrompido o ex-ministro Manuel Pinho e de ter branqueado capitais. São penas que transitaram em julgado, ou seja, são decisões definitivas. Esta é uma notícia que está em destaque no Observador e que é assinada pelo redator principal Luís Rosa, que explica que, apesar do diagnóstico de Alzheimer de Ricardo Salgado, o processo não pode ser extinto. Tal como o Observador sempre noticiou e os tribunais superiores portugueses confirmaram, a nossa lei não permite, tal como a defesa Salgado queria, a extinção do processo. Porquê? Porque o Ricardo Salgado, quando se praticou os crimes, estes crimes que agora transitaram em julgado e que são definitivos, quando ele praticou estes crimes, estava são. Luís Rosa explica ainda o que se segue neste processo. Terá de ser apurado um novo cúmulo jurídico, ou seja, uma nova pena que substitua as duas penas. Ora, esse cúmulo jurídico não pode ser, não é só uma das duas penas, é sim uma nova pena. Terá de ser feita uma nova perícia por parte do Instituto de Medicina Legal para se apurar duas coisas. Primeiro, se Ricardo Salgado tem consciência do que se passa à sua volta. Em segundo lugar, se tem consciência do sentido da pena, ou seja, se tem consciência de que foi condenado a uma pena de prisão efetiva. Se a resposta a estas duas perguntas que eu acabei de escrever forem positivas, então Ricardo Salgado eventualmente terá de ser preso. A análise do redator principal da notícia do Observador Luís Rosa. Pode ler o artigo na íntegra no site do Observador. Já a hora para a cerimónia de posse do novo Presidente da República no próximo dia 9 de março. António José Seguro vai ocupar o cargo de chefe de Estado de forma oficial quando forem 10 da manhã
do dia 9 de março, uma segunda-feira. Chega ao Parlamento meia hora antes, depois de uma intervenção de abertura da sessão por José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República. Aguiar Branco vai também receber o chefe de Estado cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, e os convidados que vão estar presentes na cerimónia. Passamos ao mau tempo. O Governo está a ponderar a atribuição de apoio a fundo perdido às pequenas empresas afetadas pelas tempestades nas últimas semanas. É uma reivindicação sublinhada não só pelos empresários como também pela oposição no Parlamento. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, admite que a medida está a ser avaliada. Eu posso lhe dizer que o Governo está a equacionar essa possibilidade, sim, de dar apoios a pequenos, muito pequenos empresários, microempresas com um volume de negócios limitado e que têm muita dificuldade em recorrer a crédito e podem vir a beneficiar de pequenos montantes de fundo perdido. É um assunto que estamos a estudar com toda a atenção e com sentido de prioridade para tomar uma decisão rápida e eficaz. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, em declarações em Évora, garante, Castro Almeida, que o Governo está consciente das dificuldades. Diz que é isso que o PTRR pretende acautelar, ser um plano ambicioso e consistente para reconstruir e preparar o país para futuras intempéries. José Luís Carneiro afirma que o Partido Socialista é um fator de estabilidade e recusa intrometer-se em intrigas políticas de outros partidos. Não quer ser um fator de crise, é a posição assumida pelo secretário-geral socialista. José Luís Carneiro afasta-se de comentários sobre as críticas de Passos Coelho ao governo da AD, que acusou de não ter vontade nem ímpeto reformista, mas não deixa de classificar como peculiar a tensão entre um antigo e o atual primeiro-ministro do PSD. É um pouco pitoresco aquilo que se está a passar no quadro da própria AD, com um ex-primeiro-ministro a dizer que de facto a AD não tem vontade nem ímpeto reformista para fazer aquilo do que o país precisa na saúde, nas questões laborais, nas questões que têm a ver com a competitividade da nossa economia, com a criação de emprego, com o pagamento de melhores salários, com a política fiscal. José Luís Carneiro, em campanha na Guarda, é recandidato à liderança do Partido Socialista. As diretas são a 13 e 14 de março. Passamos ao desporto. No futebol, o Sporting venceu o Estoril por 3-0 e mantém-se na perseguição ao primeiro lugar. O colombiano Luís Soares bisou e passou assim a ser o melhor marcador do campeonato. O terceiro gol foi apontado por Daniel Bragança. O treinador leonino destaca a qualidade da equipa adversária, diz que marcar um gol cedo foi importante para gerir o jogo. Uma primeira parte muito bem conseguida, com os golos também, perante uma boa equipa, que era importante nós entrarmos bem, deixarmos o Estoril logo e conseguirmos fazer um gol cedo para deixar o Estoril mais desconfortável, tentar deixar abrir um bocadinho mais o jogo, conseguir ganhar mais espaços. Foi importante essa entrada. Uma segunda parte onde falhámos demasiados espaços, principalmente de ligações, quando ganhámos bola, deixámos o Estoril ter um pouco mais de bola do que o que queríamos. Rui Borges sublinhou também a boa exibição da dupla de centrais do Sporting. Já o treinador do Estoril Praia concorda com o treinador leonino, admite que só na segunda parte o Estoril conseguiu mostrar qualidade. Ian Castro diz que sai de Alvalade zangado. E acho que conseguimos entrar mais vezes no nosso ritmo de jogo, sem ter certeza para dizer que tivemos grandes oportunidades. Acho que grandes oportunidades talvez não, mas acho que conseguimos situações em que noutros dias fazemos golos, mas não conseguimos e temos que sair daqui zangados. O Sporting somou assim a terceira vitória consecutiva para o campeonato, mas mantém-se à espera de um deslize do Futebol Clube do Porto, que vai isolado no primeiro lugar. Por falar no deslize do Porto, não aconteceu, venceu o Arouca por 3-1 e mantém-se assim no topo da tabela classificativa. O jogo estava empatado 1-1 até bem perto do final da partida, mas o Porto conseguiu fazer 2 golos já para lá do minuto 90. Francesco Farioli admite que a equipa pecou na eficácia ofensiva, mas destaca a boa reação ao gol sofrido. I think we deserve in the first half to have minimum
Acho que na primeira parte merecíamos ter no mínimo 2 ou 3 golos, porque a produção ofensiva tem sido uma questão muito importante. Infelizmente isso não se traduziu no número de oportunidades que criámos. Depois do gol que sofremos, a reação dos jogadores foi fantástica. Também ajudou o apoio do estádio até o último minuto, especialmente depois do gol, que mudou bastante o volume. Foi graças a um penalti de William Gomes que o Futebol Clube do Porto passou para a frente do marcador, já bem perto do apito final. Sobre este lance que gerou polémica, o lance decisivo, Vasco Seabra, treinador do Arouca, tem receio de dizer o que pensa. Mais do que eu, acho que vocês vão poder dizer. Eu, se disser, vou ser castigado, por isso espero que tenha sido mais um exemplo dos... Agora acho que são 9 penaltis que nós temos contra e 0 a favor. Já tivemos tantos toquezinhos a nosso favor que não são marcados. Isto é aquela frustração. O Futebol Clube do Porto termina assim a jornada com 65 pontos, mais 4 que o segundo classificado, o Sporting. Reforça a liderança no campeonato isolada. O Futebol Clube do Porto e o Sporting jogam um próximo jogo em Alvalade na terça-feira para a Taça de Portugal. Um jogo que pode acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 4h30. Até já.